Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Palavras do escritor à carta aos Hebreus. E esse texto me faz lembrar de uma história muito interessante, muito contada pelos nossos pais na fé, de um determinado irmão que estava triste com a igreja, era um frequentador assíduo, mas agora estava muito abatido, e ele costumava sempre ir para a igreja com um outro irmão que morava perto da sua casa. Mas ele se afastou da igreja, se afastou da congregação, não foi mais à escola dominical, aos cultos de ensino, aos cultos de celebração no domingo. E um certo dia, o seu companheiro, passando em frente à sua casa, viu aquele irmão cabisbaixo e com uma fogueira na frente da sua casa, e aquele irmão sentado, com a cabeça baixa, reflexivo. E aquele outro irmão chegou perto dele e disse: "Ô, meu irmão, nós estamos sentindo tanto a sua falta, O senhor sempre foi tão presente, a gente olha lá para aquele lugar na igreja e não vê o senhor, dá uma tristeza no coração." E aquele irmão ficou calado, não respondeu, ali introspectivo, pensativo. Então aquele irmão pegou uma varinha que estava assim perto da fogueira e pegou uma brasinha das que estavam ali na fogueira e deu uma afastada, deixou ele assim fora um pouquinho e ficou calado também. Porque há momentos que você se encontra com uma pessoa e palavras não conseguem resolver muita coisa. Então ele ficou um tempo calado, e daqui a pouco aquela brasinha foi criando uma cinza e foi ficando apagadinha. Aí o irmão ficou ali mais um tempinho com ele. Aí aquele irmão cabisbaixo olhou para a brasa também e depois tirou o olhar. E depois o irmão pegou aquela brasinha e jogou novamente ali no meio das outras brasas, e ela começou a se reacender novamente. E o irmão levantou, e foi à igreja. E ele continuou lá sentado, triste, cabisbaixo. Quando o culto terminou, o irmão já voltando para sua casa passou, o irmão ainda estava lá sentado, aquela fogueira já tinha, só estavam umas brasas. E o irmão passou, cumprimentou ele novamente, ele chamou o irmão e disse: "Olha, meu irmão, eu entendi a lição. O senhor afastou aquela brasinha do fogo e ela foi criando cinza e foi se apagando, mas depois que o senhor voltou a brasinha para o fogo, ela se reacendeu novamente. E eu entendi a mensagem e eu quero dizer para o irmão que eu vou estar de volta para a igreja muito em breve, porque quando nós nos afastamos da casa de Deus, é só prejuízo, tristeza e desânimo." E eu fiquei pensando nesse texto bíblico da carta aos Hebreus, que fala para não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. E refletindo nessa história também tão interessante, eu destaquei aqui 5 flechas de sabedoria para a nossa reflexão. A primeira flecha que nós destacamos aqui foi: você não vive só para si mesmo. Você tem algo para dar aos outros e tem também algo para receber dos outros. Alguém diz que quando 2 pessoas se encontram, sempre uma deixa alguma coisa e outra leva alguma coisa. Assim acontece na casa de Deus. Quando nós nos encontramos, sempre alguém tem alguma coisa para dar e outro tem alguma coisa para receber. E ninguém nunca vai estar tão vazio que não tenha algo para dar para outra pessoa. Sempre existirá alguém na comunidade, na igreja reunida, que está esperando por uma coisa que só você tem para dar. É a nossa primeira flecha de sabedoria. Segunda flecha de sabedoria: nada melhor para um conserto pessoal do que um exame pessoal. Paulo disse aos Coríntios: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice." Então, quando nos examinamos a nós mesmos, aí sim nós descobrimos quem realmente somos, e a partir daí
pode haver um conserto. Veja que o filho pródigo não adiantou conselho de pai, conselho de irmão, nada adiantou. Agora, quando ele estava lá no chiqueiro, desejando comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, mas eu aqui pereço de fome. Então, para um conserto pessoal, nada melhor que um exame pessoal. Aquele irmão triste à beira da fogueira, quando ele refletiu sobre aquela ilustração física que o irmão fez ali, ele caiu em si e resolveu tomar uma nova atitude. Terceira flecha de sabedoria. Deus tem o senso de humor, de usar pequenas coisas, muitas vezes inanimadas, para nos ensinar grandes lições. Jesus usou a figura dos pássaros, Jesus usou a figura dos lírios dos campos, e não é que Deus usa até brasas para nos ensinar uma lição muito importante. Quarta flecha de sabedoria: cuidado com a filosofia dos desigrejados, pois ir à igreja, desfrutar da comunhão, compartilharmos as bênçãos e os problemas, celebrarmos nossas vitórias, entregarmos nossos dízimos e ofertas, ouvirmos ou pregarmos a palavra, significa estarmos debaixo de uma legitimidade e de uma legalidade espirituais constituídas por Deus. Então, meus queridos, ir à igreja não é somente frequentar um ambiente físico. Quem inventou a igreja foi Deus. E quando nós estamos nesta igreja, nós estamos como um corpo integrado. Um braço não pode dizer que vai viver a parte do corpo, porque assim ele vai apodrecer. O braço tem que estar integrado ao corpo. Se eu sou membro e se você é membro do corpo de Cristo, você tem que estar integrado ao corpo, com os membros de honra e com os membros de desonra. E estar integrado a essa igreja é estar debaixo de uma legalidade espiritual. Não é a mesma coisa, pastor Walter, a gente está em casa, lendo a Bíblia, orando e tendo comunhão com Deus. Não é a mesma coisa. Os desigrejados estão caindo em uma armadilha de Satanás. Ah, mas a igreja é muito problemática. Sim, a igreja é o melhor lugar para nós exercitarmos os nossos dons, exercitarmos a renúncia, exercitarmos o perdão, exercitarmos o domínio próprio. E como nós vamos exercitar esses dons se não estivermos em um ambiente de adversidades? Quinta e última flecha de sabedoria: nada substitui a importância de congregarmos juntos na igreja. Mesmo que os outros entretenimentos estejam embalando a sua alma, saiba que estas fogueiras, quando muito, aquecem sua pele, mas não atingem o seu coração. Não adianta construir fogueiras e ficar se aquecendo à beira da fogueira, porque elas, no máximo, vão aquecer o seu corpo físico, mas não vão aquecer o seu coração e a sua alma. Portanto, nunca fuja da casa do Senhor, nunca se aparte da casa de Deus, porque ali é o melhor lugar do mundo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.